Oi, queridos, tudo bem? Joia? Estamos aí de novo. Agora nós vamos começar o segundo volume do PET, o chamado PET 2. E hoje o assunto é a independência do Brasil. Eu vou explicar um pouco sobre a independência do Brasil, explicar um pouco como que está funcionando esse PET, como que ele foi organizado. Depois nós vamos entrar nas atividades, eu vou explicar as atividades, deixar elas mastigadinhas para vocês fazerem no caderno. Ou seja, nós vamos passar o PET todo dessa semana e vamos chegar até nas atividades e tentar resolver elas. Bacana? Assim que vai funcionar o processo. A joia? Vamos lá, que a gente não pode perder tempo. Bem, o PET 2 ele começa falando da Revolução Liberal do Porto. Como assim Revolução Liberal do Porto? Lembram que a gente tinha comentado que a família real fugiu para o Brasil? Dom João, lembram de Dom João? Aquele gordão que comia frango, que era um sujeito meio medroso. Dom João e sua família real vieram para o Brasil. Trouxe sua mãe maluca, Maria Louca, trouxe seus filhos, sua esposa adúltera, Carlota Joaquina, vieram para o Brasil, fugindo de Napoleão, que tinha feito bloqueio continental na Europa, certo? Ficaram no Brasil, se instalaram no Brasil, fizeram 1 milhão de melhorias no Brasil, várias iniciativas, né? Criações de universidade, abertura de portos, a gente já conversou sobre isso. Então, Dom João estava no Brasil. Só que acontece o seguinte, enquanto Dom João estava no Brasil, o Napoleão foi derrotado. E quando Napoleão é derrotado, começa em Portugal um movimento chamado Revolução Liberal do Porto. A Revolução Liberal do Porto, ela foi uma revolução de caráter burguês, onde a burguesia, através dos ideais do iluminismo, queria ter mais poder. Como assim mais poder? Ela queria tirar um pouco de poder do rei. Ela que produzia a riqueza do país, segundo, né, a teoria burguesa, ela que era responsável pelo dinheiro do país, então ela queria mais autonomia, mais poder. Essa revolução focava principalmente na figura de Dom João. E a Revolução do Porto, ela tratava de 2 pontos básicos, né? A limitação do poder de Dom João, o retorno de Dom João para o Brasil e principalmente a recolonização do Brasil, que o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal, porque o Dom João tinha tornado o Brasil e Portugal uma coisa só, e os portugueses não admitiam isso. O lugar do Brasil era o lugar de colônia. Então a Revolução do Porto exigia isso. Mediante a Revolução do Porto, e é isso que fala na primeira página que você vai ver no PET 2, né, na página 94, fala exatamente isso, dessa Revolução do Porto. A partir da Revolução do Porto, Dom João tem que fazer uma escolha, retornar ou não para Portugal. E ele faz a opção de retornar para Portugal. Retornar para Portugal, se submeter às cortes portuguesas, né, continuar rei, mas ele faz isso e deixa no Brasil um príncipe regente, Dom Pedro. Dom Pedro, aí, então, com 23 anos, fica no Brasil como príncipe regente no Brasil. Qual o objetivo de Dom João? Deixando Dom Pedro aqui. Que o Brasil não se fragmentasse, que Portugal não perdesse o domínio completo do Brasil. Existia um movimento de independência das colônias espanholas, um movimento forte, a independência dos Estados Unidos, e Dom João morria de medo, não só Dom João, mas várias pessoas, que o Brasil se fragmentasse. Fundassem várias repúblicas no Brasil. Isso principalmente a partir da Revolução Pernambucana, que a gente vai falar daqui a pouco. Então eles tiveram medo. Então ele deixa Dom Pedro no Brasil como príncipe regente. Bacana? E vai embora para Portugal. Essa é a Revolução do Porto que fala na primeira página. Na segunda página do PET, nós temos 2 links de 2 sites falando sobre a independência do Brasil. Esses 2 links desses 2 sites, eles falam, o conteúdo é basicamente o mesmo,
fala sobre esse processo de independência do Brasil, que é a transferência da corte portuguesa para cá, todas as coisas que a corte portuguesa fez, né, da Revolução do Porto, de Dom João deixar o seu filho aqui. Isso tudo a gente já viu. E aí entra numa fase seguinte. Qual que é a fase seguinte? A fase seguinte é que quando Dom João chegou lá, os portugueses começaram a pressionar para o retorno do príncipe, começaram a pressionar pela recolonização, né? A elite brasileira se viu pressionada, não aceitou, né? E fez inclusive um documento a Dom Pedro, de apoio a Dom Pedro. É quando chega a carta solicitando que Dom Pedro retorne a Portugal. Aí vocês lembram, Dom Pedro, qual que é a atitude que Dom Pedro faz? Dom Pedro sai, né, do lado de fora. Aliás, tem gente que tem versões que fala que ele não saiu, mas ele sai na janela do palácio e grita: se é para o bem geral da nação, diga a todos que fico. Né? É o dia do fico, dia 9 de janeiro de 1822. Dom Pedro escolhe ficar no Brasil. Por que ele escolhe? Muito pressionado pela elite, né, brasileira, e com muito medo do que as cortes portuguesas estavam fazendo, que era mandar uma família de Bragança. Logo em seguida vem o decreto do Cúmplice, né? Um rompimento total do Brasil com Portugal, porque todas as ordens que chegassem de Portugal para o Brasil, elas tinham que passar pelo crivo de Dom Pedro, ou seja, tinha que ter o cúmplice do imperador. O imperador tinha que autorizar esse cumprimento das ordens portuguesas, ou seja, só vai havendo um afastamento entre Portugal e Brasil, até que culmina com um ponto que não tinha mais como, né? Enquanto Dom Pedro estava viajando, chegam ordens autoritárias das cortes, a princesa Leopoldina e o José de Bonifácio, duas figuras importantíssimas, tanto a princesa Leopoldina quanto José de Bonifácio, figuras importantíssimas nesse processo. Eles decretam que não tem como, que o Brasil tem que se tomar uma postura, se tornar independente. E mandam um mensageiro atrás de Dom Pedro, né, que encontra com Dom Pedro às margens do Rio Ipiranga, entrega para ele as cartas portuguesas e a posição da imperatriz e do José de Bonifácio. E aí ocorre o grito do Ipiranga, ou não ocorre, né? Existem várias versões para isso. Muita gente diz que Dom Pedro não gritou nada, né? Aí tem aquele famoso quadro, né, do Pedro Américo, onde o Pedro Américo retrata, né, que tinha um exército português lá, e às vezes provavelmente não tinha. Retrata Dom Pedro num cavalo imponente, Dom Pedro provavelmente estava numa mula manca. Tem gente que fala que Dom Pedro parou ali porque ele estava voltando da casa de prostitutas, por isso que ele parou na beirada do rio. Então existem várias versões, mas o certo é que no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro declarou a independência. E esses dois textos trazem basicamente esse processo, esse caminho, até a chegada da declaração de independência, que vai tornar Dom Pedro o primeiro imperador brasileiro. Ou seja, o Brasil vai se tornar uma flor exótica na América. Como assim uma flor exótica na América? Todos os países que se tornaram independentes viraram repúblicas. O Brasil virou uma monarquia. Tinha um rei. Dom Pedro é declarado imperador do Brasil. Então, nesse momento, o Brasil deixa de ser colônia de Portugal para ser um império. O Império Brasileiro comandado por Dom Pedro. É basicamente esses dois assuntos que tratam esses dois links que tem aí na página 95. Se você tiver condição, abra os dois links, dê uma lida, mas é esse assunto, né, que trata os dois links. Bem, vamos lá para as atividades? As atividades são da página 96 e da página 97. Né? Eu vou comentar um pouco as atividades com vocês, para ficar mais claro e para vocês não terem dúvida nenhuma na hora de fazer as atividades, bem rapidinho. Vamos lá. A primeira atividade tem um texto, né? Quantas independências, e fala basicamente sobre a Revolução Pernambucana. Revolução Pernambucana, que eu vou explicar para vocês, foi um movimento que teve, quando Dom João estava aqui, que tentou libertar Pernambuco do Brasil. Na verdade, libertar Pernambuco de Portugal. Pernambuco se tornou uma república independente de Portugal. Esse movimento foi basicamente por causa do aumento dos impostos, um movimento de elite que teve muita adesão popular e que tomou o poder, chegou a tomar o poder em Pernambuco. Chegou a fazer mudanças. Não era um movimento que pregava a abolição da escravidão, nada disso, mas era um movimento que lutava contra essa pressão
que foi colocada sobre Pernambuco, né? É um movimento separatista, movimento republicano, movimento que ocorreu e que foi reprimido por Dom João, que tentava, Pernambuco, influenciado pelas ideias iluministas, queria se tornar uma república, tá? Como é que esse movimento acabou? Reprimido por Dom João de forma cruel, né? O líder, que era Domingos José Martins, também um membro da elite, ele foi fuzilado, né? Dom João foi cruel e com todos os líderes e eles foram condenados à morte. Bacana? Então, a primeira questão fala basicamente sobre o movimento pernambucano. E aí, no item 1 da atividade número 1, fala lá, está escrito assim: no que se refere à independência do Brasil, identifique as duas interpretações sobre o movimento pernambucano de 1817. Aí é basicamente uma interpretação de texto, você encontra a resposta no primeiro parágrafo do texto. Lê com atenção o primeiro parágrafo do texto, que a resposta está lá. É a interpretação de texto. Bacana, gente, sem mistério. A 2 é tome uma posição política nesse debate, expressando e justificando sua opinião. E aí você usa essa explicação que eu te dei. No que se refere à independência do Brasil, a gente pode dizer que a Revolução Pernambucana ela foi uma pré-revolução. A Revolução Pernambucana foi um movimento de independência. No que se refere à independência do Brasil, ela já foi uma pré-independência. Usa essa explicação. Ou a Revolução Pernambucana tinha um caráter mais regional. Eu acabei de explicar, tá? Então fica fácil de você responder aí também. Ok? Vamos lá para a questão 2? Questão 2. Tá lá. Primeiro falar o erro, né, gente? No PET está impresso o que era ser brasileiro em 1922. Você esquece isso aí. Deveria ser o que é ser brasileiro em 1822. Foi digitado errado, impresso errado, então você esquece isso aí. Tem um textinho, né? E assim que tem um textinho, tem lá a primeira questão, que é a A. Como o artigo se posiciona em relação à separação do Brasil e Portugal? Bem, pelo texto e pelo que a gente estudou, né, como o artigo se posiciona em relação à separação de Portugal é o seguinte: os brasileiros não queriam se separar de Portugal. Existia uma afeição a Portugal, mas a pressão das cortes portuguesas fizeram que a elite não tivesse outro caminho. Ou seja, o modelo de recolonizar o Brasil, voltar atrás, voltar ao pacto colonial, essa pressão portuguesa a partir da Revolução do Porto, fizeram com que os brasileiros tomassem esse caminho. Então deixa clara essa ligação Brasil-Portugal, mas que não houve outra solução a não ser essa. Tá? Aí como você vai redigir aí, você pensa. A B. O que significam as expressões eu não quero Constituição e separemos-nos da pátria-mãe? Significa os laços que a gente tem com Portugal, né? Uma ligação muito estreita, né? Separemos-nos da nossa mãe pátria, ou seja, Portugal, a gente não queria se separar, existe uma relação, desculpa, muito íntima do Brasil com Portugal. Então, o que significam essas expressões, que eu não quero Constituição e separemos-nos da mãe pátria, significa essa relação, esse laço que tinha muito estreito com Portugal e que acabou rompido na independência em todo esse processo, né, que culminou com a independência. A C é uma resposta pessoal. Está perguntando o seu conceito de pátria. Está falando diversas coisas a respeito de pátria, né? O que é seu conceito de pátria? Hoje nós vivemos num mundo globalizado. Que pátria é essa? A gente está vendo que as pátrias, né, o nosso conceito de pátria foi muito limitado agora pelo coronavírus, né? Uma coisa global. Então, o que é hoje para você o conceito de pátria? Você define o que é esse conceito e coloca aí. É simples assim, tá fácil de resolver as questões, você não precisa de copiar a pergunta, é só colocar a resposta no caderno, coloca o número da página e a resposta bonitinha no caderno, que quando as aulas retornarem, a gente vai dar visto e avaliar isso. Bacana? Então, essa foi a primeira semana do PET. Eu espero que você leia com calma, faça aí, dá para fazer tranquilamente. Tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus. Semana que vem tem mais. Até!